Olá, meus amigos, nessa videoaula nós vamos explorar aí como que nós conseguimos caracterizar as operações, né, a própria contextualização do varejo. Entenda o seguinte, sempre que nós falamos de varejo, nós estamos falando especificamente, né, de todas as atividades relacionadas aí, que sejam necessárias para possibilitar a venda dos produtos ou disponibilização dos serviços diretamente para o consumidor final, ou seja, aquele que vai adquirir um produto ou um serviço para o próprio uso pessoal, né, e não comercial. Então estamos falando aqui, né, da relação business to consumer, né? Quando a gente fala da necessidade de compreender o varejo, nós estamos então especificando como que nós vamos operacionalizar tudo que seja necessário para tornar o produto acessível ao consumidor final. Para isso, a gente pode contar aí com alguns níveis de serviço no ponto de venda, né, onde a gente realmente estabeleça a interação com esse consumidor final. Então, eu posso ter, né, um ponto de venda, né, o meu varejo sendo representado ali pelo autosserviço. O autosserviço é quando a gente identifica, né, na interação do consumidor com esse ponto de venda, os clientes eles vão se dispor sozinhos a procurar, comparar e selecionar os produtos para conseguir poupar dinheiro ou até mesmo, né, para escolherem, né, como que eles querem o produto. Então especificar, olha, eu quero exatamente o produto nessa versão, eu quero essa respectiva marca. Mas existe ali a possibilidade dos próprios clientes sozinhos buscar essas informações. Por isso, autosserviço, aquilo que é promovido por eles mesmos. Um exemplo, né, seria um caso aí de um restaurante self-service, onde o próprio cliente vai percorrer ali o layout do estabelecimento, do ponto de venda, e vai formar o produto à sua maneira. Se existe o autosserviço, existe também a autosseleção, né? Quando os próprios clientes eles já encontram os produtos que eles realmente têm interesse de virem adquirir, mas eles vão pedir aí alguma ajuda, né, para fechar a decisão, para completar a sua escolha. Então a gente tem aqui, eles selecionam sozinhos, né, mas eles vão precisar de um suporte. Então, se no self-service a gente vê aí o próprio cliente formando o seu produto, no restaurante à la carte, por exemplo, o cliente ele tem a sua escolha, mas ele precisa de uma parte do serviço, no caso seria aí o garçom que vai complementar. Depois que ele já escolheu, esse garçom vai prestar um serviço para dar o suporte, né, para que aquilo que foi escolhido realmente esteja disponível para o consumidor final. E também existe a condição de um serviço limitado, quando é exposto um grande número de mercadorias à venda, o próprio ponto de venda se configura aí por essa condição de apresentar várias alternativas e os clientes, então, eles vão precisar de uma ajuda maior, né, para conseguir se informar, para conseguir definir a sua decisão. Então, por exemplo, quando a gente vai comprar um eletrodoméstico, a gente tem várias alternativas, várias marcas, em uma mesma loja, né, ou até mesmo em diferentes lojas. E aí a gente vai acabar decidindo, na condição de consumidores, a gente vai acabar decidindo pelo o que comprar, o que adquirir, com base nas informações que o próprio vendedor nos apresente ali. E também existe os pontos de venda que vão se caracterizar pelo serviço completo. Ou seja, os vendedores, né, é que vão estar prontos para ajudar o consumidor final em todas as fases do processo, sobre como comprar, né, o que comprar, como comparar, como escolher. A gente vê aí, por exemplo, o serviço completo, né, um ponto de venda no serviço completo, quando a gente está nos referindo aí a produtos que a aquisição tem uma certa complexidade. E, logicamente, que como o vendedor ele vai ter essa participação também mais ativa ali no processo de escolha, né, no processo de compra do cliente, esse serviço, logicamente, vai ser um pouco mais oneroso. Então, é o caso, por exemplo, né, de você que tem interesse em comprar, adquirir um imóvel, você não vai conseguir decidir sozinho, né? A própria maneira como o corretor dos imóveis esteja ali participando com você, até mesmo, né, para propor a formalização de alguma proposta de valor, para definir exatamente qual que seria a melhor escolha, né, da localização onde você queira, de fato, morar ou ter ali o seu imóvel, né? Perceba que a atuação desse corretor vai ser determinante para você fechar ali a sua escolha, se você estiver na condição de comprador de um cliente, né? Até mesmo de um consumidor, se você estiver comprando um imóvel para o uso pessoal. Então, a gente pode caracterizar o ponto de venda justamente pela maneira como a gente tem essas interações, né? Essas participações aí dos próprios consumidores, dos próprios clientes e também dos vendedores, né? Já que eles representam aí a condição de vender num varejo. Mas a gente, além de observar, né,
os níveis de serviço com esse tipo de interação, a gente também consegue identificar alguns pontos de venda, alguns varejos que não têm loja, ou seja, o varejo sem o ponto de venda, né? Pode ser o caso do marketing direto, quando você vai estar na sua casa recebendo aí uma ligação de alguém que estará te ligando para tentar estar te vendendo algum produto, algum serviço que talvez você possa estar vindo a estar adquirindo, né? Então, a gente tem uma interação de marketing direto, quando eu tenho até mesmo a possibilidade de realizar um processo de venda. As próprias vendas diretas, quando você tem ali um contato com um revendedor que chega até a sua casa, ou até mesmo uma venda por um catálogo, né, que também entra numa condição de marketing direto. O caso, né, quando você está dependendo, né, numa rodoviária, no aeroporto, e você tem aquelas maquininhas onde você pode estar adquirindo algum produto, né, para satisfazer alguma privação sua, alguma necessidade sua, alguma fome, né? Então a gente tem as vendas sendo processadas por máquinas e também alguns serviços de compra, né, como é o caso que a gente tem já o hábito do uso dos aplicativos de compra e venda, né? Você pode estar fechando todo um processo de compra sem ter nenhum contato com nenhum ponto de venda, simplesmente atuando ali, interagindo ali com um aplicativo, né? O que entra também na condição do e-commerce, se eu posso identificar aí uma apropriação de um recurso digital, né? Mas além de definir os níveis de serviço, né, quando a gente vai analisar um varejo, a gente também precisa decidir, né, como consolidar o marketing desse varejo, como que a gente vai estabelecer a interação desse ponto de venda, desse varejo com o mercado, ainda que seja um varejo que não tenha propriamente a loja física, que não tenha propriamente o ponto de venda, mas como que a gente vai fazer com que esse varejista seja conhecido no mercado e torne os seus produtos acessíveis, né, para o público consumidor. Então, a gente precisa decidir qual vai ser o nosso público-alvo, qual vai ser o nosso target, qual vai ser o mercado propriamente que nós temos condições de atender, qual é a quantidade de produtos que eu preciso ter, né? Os tipos de produtos que eu preciso ter, as marcas que nós vamos disponibilizar ali para o nosso público consumidor, como que eu vou abastecer os meus pontos de venda, se eu opto por uma loja física, né? Como é que eu realmente vou firmar os meus estoques, e os meus estoques, logicamente, eles precisam estar de acordo com o nível de demanda que nós buscamos atender. O tipo de serviço que seja oferecido, que seja promovido ali no ambiente da loja, que isso vai ter impacto, inclusive, nas experiências do consumidor dentro da loja, que pode ser favorável, né, se o consumidor realmente percebe o diferencial ali na maneira como ele é atendido, ou, se não tem essa devida consideração, eu posso acabar repercutindo numa dissonância cognitiva. Os preços pelos quais nós vamos cobrar pelos produtos que sejam disponíveis ali num ponto de venda, no varejo, como comunicar, como fazer com que o público saiba da existência desse varejo e, principalmente, né, a localização que pode ser estratégica. Todos esses aspectos que são necessários decidirmos para planejarmos o marketing, né, de um varejo, logicamente a gente precisa detalhar. Mas perceba, né, que definir aí o meu público-alvo, o nosso target, quem exatamente pode ser o nosso público consumidor, onde exatamente nós podemos estar, como que eu vou fazer com que o meu consumidor tenha o contato, o acesso ali ao produto, na maneira como nós aproveitamos exatamente a distribuição do espaço físico ali do meu ponto de venda, tudo isso vai ser estratégico e, logicamente, vai revelar a boa gestão do marketing no varejo. Então, a gente precisa começar definindo justamente quem vai ser o nosso mercado-alvo. A primeira decisão de um varejista tem que ser exatamente para quem nós vamos vender, quem que é o nosso público consumidor, né? Quem que nós temos condições de prospectar ali como consumidores efetivos nossos. A partir do momento que eu defino para quem que nós vamos lançar as nossas ofertas, todas as demais decisões então vão depender exatamente desse público-alvo, desse segmento-alvo, né? Desse perfil específico que nós queremos e podemos atender. Então, até definir esse mercado-alvo, né? Qual que é o nosso target, qual que é o nosso público para o qual nós vamos atuar, vamos lançar as nossas ofertas, até conseguir definir esse público, analisar como nós vamos adequar as nossas ofertas para estabelecermos uma boa relação, um bom contato com esse público, né? O varejista ele não vai ter como decidir a respeito de quais as marcas que ele vai disponibilizar ali, qual vai ser o sortimento, como que ele vai decorar o estabelecimento, né? Quais serão os melhores veículos para ele anunciar a sua existência, para ele se promover, para ele desenvolver ali toda a sua promoção. Então, o ideal é explorar nichos definidos de mercado. O que significa, né, explorar nichos? A gente sabe que lançar ali uma oferta para grandes massas, né, pode não ser estratégico.
Porque eu posso não conseguir atingir exatamente a atenção do público, que realmente seja o público mais interessante ali para o nosso negócio existir. E se eu tenho como estabelecer contatos diretos com quem realmente possa ser o nosso público consumidor, eu tenho maiores garantias de realmente conseguir conquistar lucratividade, conseguir conquistar ali sucesso nas minhas vendas. Então, é estratégico, primeiramente, definir qual é, de fato, o nosso público, né? Se nós estamos até mesmo começando nesse mercado, quem é exatamente como é exatamente a representação desse perfil consumidor que nós realmente temos condições de atender, de atingir. Definido isso, nós começamos então a nos preocupar com o tipo de produto que nós vamos lançar, que nós vamos disponibilizar ali no nosso varejo. Então a gente tem aí a classificação do sortimento de produtos, que também pode ser conhecido como a profundidade no varejo, ou seja, qual é o tipo de produto que nós ofertamos, quais são os conjuntos de marcas que nós ofertamos, né, que nós disponibilizamos ali para o nosso público consumidor no nosso ponto de venda, no nosso varejo. Então, quando a gente vai analisar, decidir pelo sortimento dos produtos, a gente precisa considerar, né, as alternativas de uma determinada linha de produtos. Será que a gente realmente precisa ter toda a linha? Ou a gente precisa dar ênfase em alguns itens para não faltar no nosso estoque, né? Compreendendo todas as opções que estejam disponíveis ali para os consumidores. Então, eu preciso analisar, né, diferentes tamanhos, marcas, sabores, qual vai ser a versão do produto que a gente tem uma garantia, né, que a gente tem uma estimativa de conseguirmos vender mais, porque justamente o sucesso, né, do nosso varejo vai depender justamente da circulação, do quanto nós estamos conseguindo efetivamente vender. E se eu conheço muito bem já o perfil do meu público consumidor, né, se eu já conseguir definir exatamente qual que é o nicho que nós vamos atender, eu consigo ter até mesmo uma projeção mais certeira. Qual é, de fato, o produto mais estratégico de não faltar ali no nosso ponto de venda? Então, esse sortimento de produtos, né, a definição dos produtos, das marcas, das versões que nós estejamos disponibilizando para o nosso público consumidor, deve estar de acordo com a expectativa desse público, né? E eu posso adotar como estratégias ofertar marcas exclusivas, né, dar prioridade para alguns fornecedores. Em alguns casos, eu posso lançar, né, umas versões de produtos mais baratos, quando eu posso contar com a minha marca própria, ainda que eu esteja combinando com outras marcas ofertadas ali no mesmo ponto de venda. Posso ter um maior cuidado, né, treinar inclusive os meus funcionários, né, os meus vendedores, sobre o que informar em relação a alguns produtos que sejam especiais, que precisam de maior detalhamento para serem melhor conhecidos para o público consumidor. E até mesmo, em alguns casos, personalizar produtos, né? Se eu identifico que eu tenho uma possibilidade de melhor agregar valor, melhor satisfazer as necessidades de um público que eu já conheço muito bem, eu consigo até mesmo propor algumas maneiras de customizar, né, a maneira como nós vamos atender e até mesmo aquele produto que esteja mais coerente com a real expectativa desse público consumidor. Se eu consigo definir, né, quais são os produtos que não podem faltar nos nossos estoques, né? Quais são os produtos que são os principais, né? Os produtos âncora aqui do nosso negócio para garantir o nosso sucesso de vendas. Eu também preciso ter capacidade de definir o meu suprimento dos produtos, ou seja, definir a quantidade que eu preciso ter em estoque, né? E aí eu vou definir essas quantidades de acordo com a demanda. Quem me apresenta a demanda, né, por aquele público, por aquele produto, logicamente vai ser o nosso público consumidor, né? Os nossos clientes já efetivos. Eu não posso incorrer no risco de ter altos investimentos em estoques e ter produtos parados ali no meu ponto de venda. Então, para eu definir o meu suprimento, né, a quantidade ideal, eu já preciso ter uma experiência, eu já preciso ter uma estimativa mais certeira, né, da quantidade de produtos que realmente vão ser adquiridos por esse público que nós atendemos. Então, após decidir qual vai ser a estratégia de sortimento de produtos, né, quais serão os produtos que nós vamos disponibilizar aqui no nosso ponto de venda, as versões desses produtos, né? O que nós escolhemos de acordo ali com o que esteja disponível pela linha de produtos, o varejista ele tem que definir as fontes de suprimentos, ou seja, quem vai abastecer os nossos estoques. Quem serão os intermediários de um canal de marketing que eu preciso estabelecer contato para garantir o atendimento, né? Todo o procedimento logístico para não faltar itens no meu estoque. Como que nós vamos praticar essas compras? Como que nós vamos negociar com os fornecedores, com os fabricantes, né? E, logicamente, todas essas decisões têm que ser tomadas de acordo com um perfil muito claro de quem compra, né? E o tipo de produto que esse nosso público pode, de fato, comprar.
E aí, só uma curiosidade, né? Em alguns supermercados, a gente consegue ter o rastreamento dessas informações todas através dos códigos de barras, né? As chamadas também etiquetas inteligentes. Então, dependendo do meu registro, né, dependendo da maneira como nós temos aí toda uma operacionalização de tecnologia de informação mesmo, quanto aos códigos de barras, eu consigo definir, né, as quantidades que nós temos em estoques, quantos itens tem ali uma certa frequência de saída, né, de acordo com a quantidade que o nosso público consumidor esteja adquirindo, né? Então, tenho como estimar o consumo de cada produto, administrar, né, quais as versões principais que nós precisamos ter ali disponível. E é possível rastrear até mesmo, né, em tempo real, o momento em que o produto deixa a fábrica, sai do nosso fornecedor principal, até entrar ali num carrinho de compra. Parece mágica, né? Mas tudo isso é justamente a apropriação da tecnologia da informação que eu consigo ter o rastreamento de um produto num simples código de barra. Bom, além de definir quais produtos nós realmente devemos ter acessíveis ali para o nosso público no varejo, né? As quantidades ideais que nós devemos ter nos estoques dos nossos varejos, a gente também precisa ter a compreensão aí do tipo de serviço que seja disponível, né, apresentado para o consumidor quando ele tem contato com o ambiente da loja, né? Então, eu tenho que definir também meu mix de serviços. Eu posso analisar e devo analisar o serviço de pré-compra, ou seja, né, quais são os pedidos que nós aceitamos por internet, quais são os pedidos que nós aceitamos por telefone, como que nós vamos decorar a loja, o que nós vamos colocar ali em destaque na vitrine, nos provadores, o que nós vamos informar como horários de funcionamento, né, se existem alguns eventos que nós estejamos promovendo, justamente para estimular o consumidor, né? O serviço de pré-compra tem justamente esse propósito, estimular o nosso target, o nosso público consumidor, a vir conhecer as nossas ofertas ali no varejo. Se eu tenho como já prestar alguns serviços antes da compra ser realizada, eu tenho também que considerar os serviços que eu posso promover após a compra, né? Então, eu tenho que analisar muito bem como que nós vamos despachar, como que nós vamos entregar esses nossos produtos, né? Se eu estou ali me referindo a um produto que vai ser esperado pelo consumidor, eu não posso demorar, porque isso vai gerar uma certa frustração. As embalagens para presente, as embalagens que inclusive garantam proteção para o produto não chegar avariado, né, no consumidor final. Se vai ser necessário alguma devolução, como que eu vou proceder, como que eu vou possibilitar para um consumidor devolver aquilo que ele não gostou, né? Se vai ser necessário algum serviço de alfaiate, algum serviço complementar, alguma assessoria técnica, algum serviço de instalação, né? Tudo isso eu preciso analisar no pós-compra. E também existem alguns serviços auxiliares, né? Algumas informações, se eu tenho como automatizar alguns serviços, né? Se existe algo agregado ali para possibilitar que o consumidor realmente chegue até a nossa oferta final, né? Além da decoração de interiores, oferecer créditos para pagamentos, né? Lanchonete, fraldário, assistência para a família, enfim, tudo aquilo que eu posso agregar a mais para garantir que o meu consumidor se sinta bem satisfeito ao realizar uma compra. E se eu tenho toda essa preocupação com os serviços, né, pré, pós e durante a compra, a gente também precisa analisar as próprias experiências do comprador, né, do consumidor, quando ele está ali no ponto de venda, né? Então, se eu vejo que hoje nós temos uma expansão do e-commerce, perceba que os varejistas tradicionais, eles precisam ter muito mais habilidade de reagir. E aí uma coisa que diferencia no varejo, né, tradicional ou no e-commerce. Quando nós estamos falando do ponto de venda físico, né, fixo ali, o consumidor ele vai até a loja, eu preciso ter muito cuidado, ter muita consideração com a maneira como esse consumidor interage ali com os vendedores, com a maneira como o produto está sendo apresentado para ele, porque eu não posso incorrer na possível perda de uma venda porque o meu consumidor preferiu adquirir apenas no caráter online, né? Isso pode acabar induzindo algumas organizações a extinguirem os seus pontos de venda. Então, hoje a gente tem essa compreensão, eu preciso agregar valor, eu preciso atribuir algumas condições que representem um plus, né? Um benefício a mais para o consumidor se sentir de algum modo prestigiado por frequentar ali a loja física, né?
Então, além das conhecidas vantagens naturais, né, os produtos que os clientes podem de fato ver, tocar, experimentar, né, até mesmo a maneira como ele vai interagir com o vendedor, né, as lojas elas passam então a oferecer a experiência de compra como um diferencial, né? Bom, ter a experiência de sair de casa, ter a experiência de ir até a loja, né, ter a experiência de frequentar aquele ambiente, precisa de agregar algum valor, eu preciso me sentir estimulado a querer voltar ali para uma loja física, né? Então, para se diferenciarem dos ambientes virtuais do e-commerce, né, alguns varejistas começaram, por exemplo, a oferecer cafés, né, playgrounds para as crianças, para os filhos, né, dos consumidores e até mesmo estimular ali as lojas como se configurando como ambientes sociais, né? Eu tenho aí um clássico exemplo, né, da Saraiva, que veio a competir com a Saraiva.com e que logo quando chegou aqui na minha cidade de Juiz de Fora, dentro da própria livraria tinha também um café, justamente para estimular as pessoas a terem o prazer de ler, né, alguns livros ali, pelo menos conhecer os produtos que poderiam ser adquiridos, tomando um cafezinho, né, exatamente no próprio espaço, nas próprias instalações da loja física, né. Isso é uma maneira de agregar uma experiência a mais, de fazer um diferencial, né, para o consumidor que venha acessar ali, venha interagir com o ponto de venda e não fique apenas no conforto da sua casa adquirindo produtos apenas pela internet. Se eu preciso definir quem é o meu público-alvo, os produtos que nós vamos oferecer, os serviços para viabilizar o contato, a interação desse público-alvo com os consumidores, a gente também precisa ter a capacidade de definir o preço nos pontos de venda, né? Os preços, como nós vamos ofertar ali os nossos produtos no varejo. Então, os preços eles têm que ser definidos, logicamente, em conformidade com o perfil do nosso mercado-alvo, né? Nós temos diferentes preços, né, em toda uma linha de produtos. Eu preciso também compreender que alguns preços precisam cobrir alguns serviços. Quando eu tenho a necessidade de um vendedor que precise conhecer muito bem o produto para explicar detalhadamente para o consumidor, né, isso pode acabar implicando em um custo mais alto para a minha organização. Quais serão as marcas, as versões que nós estejamos disponíveis ali, lembrando que o preço também precisa cobrir os custos que eu tenho com o meu estoque. E mais ainda, eu também preciso definir um preço que seja estratégico em relação à nossa concorrência, porque os varejistas têm muito mais pontos de vendas, né? Tem muito mais a capacidade de identificarem outros concorrentes no mercado. Então, de uma maneira geral, a gente tem duas estratégias mais comuns. Propor uma alta margem de lucro e baixo volume, ter baixos itens no meu estoque, né? De modo que eu reduzo os meus custos de estoque e consigo ter uma margem de lucro maior, com base naqueles produtos que eu realmente vou conseguir vender. Então, isso precisa ser usado, né, por varejistas mais sofisticados, né, até mesmo alguns itens de exclusividade, porque dependendo da quantidade de itens que eu venha a oferecer para o meu mercado, eu não posso incorrer no risco aí de não ter nenhum abastecimento, não posso incorrer no risco de não ter o meu consumidor, não ter ali o produto disponível, né, para o meu público consumidor. Imagina o quanto é frustrante você chegar numa loja, eu queria comprar aquele produto. Nós não temos no estoque. Se eu tenho produtos de mais alta circulação, logicamente eu não posso adotar essa estratégia, né? Isso aqui vai ser para aqueles itens que realmente são exclusivos. Eu sei que não vai vender tanto. Então a gente vai optar por ter um baixo volume no estoque, porque quando a pessoa vier adquirir, pronto, ela já está se sentindo privilegiada justamente porque ela levou aquilo que foi exclusivo, que é difícil até mesmo de encontrar no mercado. Agora, a outra estratégia é propor, né, uma baixa margem de lucro, porém tendo alto volume para garantir o abastecimento, né? Não incorrer aí na possibilidade do consumidor não encontrar o item disponível em estoque. Isso, logicamente, é o mais adotado nos varejos mais populares, né? Além das decisões quanto ao preço, nós também precisamos definir como que nós vamos comunicar a existência, né, das nossas ofertas ali no mercado. Então, os varejistas utilizam de várias ferramentas para comunicar a sua existência, para comunicar as suas ofertas, para se promoverem, né? Tanto para elevar o tráfego, né, das pessoas, os clientes que venham a entrar ali na loja, como também para garantir estimativas de que os consumidores realmente realizem maiores volumes, né, mais frequentes compras ali nas lojas. Então, algumas das ferramentas, os próprios anúncios. Quando a gente lança liquidação, né, isso pode ser muito estratégico. Muitas pessoas são estimuladas a comprar, a entrar num ponto de venda quando está lá na vitrine em destaque. Liquidação, né?
O próprio consumidor vai se sentir já, de algum modo, privilegiado, né? Opa, tem um benefício ali para mim em relação ao preço, então eu vou lá conhecer as ofertas, né? Porque eu posso ter aí uma compra que realmente vai me deixar mais satisfeito. Então, liquidações, cupons de desconto, programas de fidelidade, né? Disponibilizar amostra grátis, inclusive para estimular a experimentação, né? De um consumidor que ainda não conheça o produto. Tudo isso aqui são alternativas, né, que nós trabalhamos no P de promoção. Então, se eu preciso fazer com que o consumidor interaja com o meu ponto de venda, saiba da existência das nossas ofertas, eu preciso saber como me comunicar, como me apresentar para todo esse mercado consumidor, né? O ideal, logicamente, é reforçar o posicionamento desse varejista, né? Garantir que ele seja presente na mente, nas considerações ali do público consumidor. Além da comunicação, também é estratégico para um varejista definir uma boa localização. Ele estar no lugar certo é fundamental para o seu sucesso. O melhor exemplo disso é quando a gente observa, por exemplo, nos shopping centers, né? Geralmente as lojas de primeiro piso, elas têm um fluxo muito mais intenso de consumidores entrando e saindo ali. O que já não acontece tanto com algumas, dependendo do shopping, né? Com as lojas que estejam no segundo, terceiro, quarto piso. Então, definir a localização é estratégico, né? Se eu estiver num centro comercial, se eu estiver bem no local onde a gente sabe que já existe um alto fluxo dos moradores ali daquela cidade, daquela localidade, eu já tenho uma estimativa, né, de que realmente eu vou ter um fluxo maior de consumidores e, consequentemente, uma propensão a realizar maior volume de vendas. Então, a gente tem aí alguns indicadores para analisar a eficiência, né, do local do meu varejo. Eu posso ver o número de pessoas que passam pelo local em um dia normal, a porcentagem de quanto dessas pessoas, né, que circulam ali por aquela localidade entram na loja, quantas que realmente fazem compras, né, e a quantidade média que é gasta por cada compra. Tudo isso eu consigo estimar, eu consigo conhecer ao longo das experiências ali do meu ponto de venda. Então, são informações que realmente vão ser estratégicas, né, para até mesmo planejarmos as nossas futuras vendas. E uma última decisão que pode também ser contemplada aí, quando a gente vai analisar um varejo, é se eu tenho condições de estimular mais o consumo do meu público, oferecendo marcas próprias, né? Marca própria é aquela que é desenvolvida pelos próprios varejistas ou pelos varejistas, de modo que eles coloquem ali acessível, né, nos seus respectivos pontos de venda. Porque se é a marca própria, eu já vou ter um custo menor. Em decorrência disso, né, elas são mais lucrativas. Por que uma marca própria vai ter um custo menor? Porque eu não vou precisar investir tanto, né, para fornecedores, eu não vou precisar ter maiores gastos com o canal para fazer com que aquele produto esteja finalmente disponível ali para o meu público consumidor, né? Então eu posso reduzir custos, posso oferecer aquele produto a um preço mais acessível e como aquele produto, que é minha marca própria, vai estar a um preço mais acessível, a gente já pode até mesmo ter uma estimativa de que ele vai ter maior volume de vendas, né? Então, ter uma marca própria ajuda até mesmo a diferenciar o varejista da concorrência. Olha, fui no Carrefour, tem lá o café da própria marca Carrefour. Curiosamente, também é o café mais barato. Isso pode ajudar até mesmo na fidelização de alguns consumidores, né? Tendo em vista que quando ele vai entrar naquele estabelecimento, né, naquele ponto de venda, naquela organização, ele está usufruindo até mesmo um produto que leva a própria marca daquele local, daquele ponto de venda, daquele atacado ou daquele varejo. Especificando então, né, que essa estratégia de adotar marcas próprias não vão ser exclusivas só para varejistas, mas também para atacadistas. E eu espero que todo esse breve panorama aqui de condições de variáveis que devam ser bem analisadas, muito bem planejadas, né, para um varejo, tenha ficado claro aí para a sua compreensão. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.